Sejam muito bem-vindos ao segundo módulo do nosso curso sobre ligaduras. Bom, agora a gente vai falar a forma de pensar que vai te travar para sempre nas ligaduras, né? Mais importante do que eu te ensinar o certo agora é mostrar para você as técnicas que estão fazendo, os pensamentos, os fundamentos que estão fazendo você ficar travado nas ligaduras. Uma vez que a gente muda a rota, a gente para de ir na direção errada, a gente já ganha muito ponto, a gente já melhora muito. E daí a gente pode construir uma alternativa correta para a gente. Então agora a gente vai falar do ponto 1, os perigos de solucionar ligaduras por figuras rítmicas. Deixa eu trazer aqui nosso querido amigo MuseScore. A gente vem fazer primeiro aqui, ó. Vamos entender o pensamento matemático das figuras rítmicas. Em geral, as pessoas ensinam nas escolas o valor das figuras rítmicas. Então, eu vou te ensinar que a semibreve vale 4, que a mínima vale 2, que a semimínima vale 1. Não está errado essa contagem de acordo com o compasso que a gente está trabalhando, que a colcheia vale meio, que a semicolcheia é 0,25, depois 1 sobre 32, 1 sobre... e assim vai por diante. E aí o que você vai fazer? Você tem que somar, você tem que dividir, você tem que aplicar esse conhecimento das figuras rítmicas para você fazer a leitura. É basicamente assim que a gente aprende, né? As pessoas ensinam para a gente as figuras e mandam a gente se virar. E como isso vai interferir no estudo das ligaduras? Como isso vai te travar no estudo das ligaduras? Bom, a gente tem aqui uma ligadura. O que você vai fazer? A tendência, quando a gente trabalha a ideia da matemática, é que a gente tem que somar o valor de uma nota com o valor da outra. Então, a gente vê a ligadura dessa forma. Eu tenho que somar essa semicolcheia com essa outra semicolcheia. Uma vez que eu sou capaz de somar essas semicolcheias nesse lugar aí do compasso, que eu não sei exatamente qual é, mas elas estão em algum lugar do compasso, aí eu vou conseguir fazer. E aí você fica treinando isso aqui, que dá um valor total de uma colcheia, né, para a galera que é boa na matemática, e você faz isso repetidas vezes e sente que a coisa não anda do jeito que você gostaria. Parece ser muito mais difícil do que você gostaria, você se perde em relação ao compasso. Eu consegui até fazer aquela ligadura, mas depois eu me perdi. Eu não consegui me encontrar de novo. Tem que ficar repetindo até aquilo ali gravar. E muitas vezes quando você termina, o resultado é totalmente diferente do resultado que você realmente deseja. Então, vamos ver aqui uma coisa. Primeiro de tudo, aqui a gente tem um ponto de referência novo, porque você está somando essas partes aqui, essas figuras rítmicas. Você está somando, você criou um ponto de referência novo. Só que a gente vai perceber que esse ponto de referência, ele não está conectado com uma das coisas mais importantes. Ele não está conectado com o tempo do compasso. Então você tem um compasso quaternário, esse compasso quaternário tem 4 tempos e você está atacando alguma coisa fora do tempo. Você está criando uma outra coisa acontecendo em um lugar que é um lugar bem esquisito, inclusive. Quase o final do tempo você está começando uma história completamente diferente. O que acontece com você quando você faz isso? Você se perde do tempo, obviamente. Porque você está fazendo uma subcontagem. E quando, na verdade, a gente tem que estar concentrado no tempo. A gente tem que fazer o tempo 1 e bate o tempo 1. A gente bate o tempo 2, a gente bate o tempo 3 e a gente bate o tempo 4. E jamais a gente bate tempos internos entre o 1, o 2, o 3 e o 4 para a gente poder fazer qualquer outra coisa. Porque uma vez que você começa a criar uma subcontagem, você naturalmente se perde. É batata. Só testar. E se você tem dificuldade com a ligadura, você já testou e você pode me confirmar que realmente isso acontece. Eu me perco do que está acontecendo. Eu me perco da frase. Eu realmente foco ali naquele negócio que eu acabei de criar, aquela junção que eu acabei de criar e fico completamente perdido. Só que você tem que ver uma coisa. Olha só. A gente tem uma coisa aqui que a gente chama de padrão rítmico. E aqui a gente também tem outra coisa que a gente chama de padrão rítmico. E aqui a gente também tem outra coisa que a gente chama de padrão rítmico. Então, o que a gente precisa saber não é somar as ligaduras. A gente precisa saber como funciona a conexão
entre esses padrões quando a gente tem uma ligadura fazendo essa conexão entre os padrões. É isso que a gente precisa saber. Então a gente vai passar aqui, antes de explicar isso, a gente vai passar aqui pelo segundo ponto, também muito importante, que é não estudar as ligaduras em ordem de dificuldade. Muitas vezes as pessoas vão estudar as ligaduras semicolcheia, aí estuda a ligadura de colcheia, estuda a ligadura antes de pausa. Isso faz uma salada mista. O negócio é o seguinte, a pessoa tem uma partitura, ela quer resolver aquele negócio, ela vai estudar o que tem que estudar para resolver aquela partitura. Tanto faz se está na ordem certa ou se não está. Ou será que existe uma ordem certa, né? A pessoa nem pensa sobre aquilo. Pois bem, a ligadura, ela realmente existe uma ordem de dificuldade. Eu vou trazer, inclusive, aqui nossa primeira folha, que é o seguinte. Quando a gente faz o estudo da ligadura, a gente tem 3 pesos que são fundamentais. O primeiro peso é o seguinte, você aprende a estudar sem as ligaduras. Parece óbvio, mas tem muita gente que está tentando ligar coisa que nunca estudou sem ligadura. Tá? É só você fazer uma revisão aí que de repente você vai encontrar. Depois, a gente vai estudar os padrões com pausas, antes de fazer as ligaduras. E só depois disso, a gente estuda com as ligaduras. Por quê? A ligadura é como se ela exige uma coordenação a mais da pessoa, porque você tem que olhar para uma nota e você não pode tocar aquela nota que você está olhando, mas você tem que sentir internamente que aquilo ali está acontecendo. E, além disso, você tem que manter um som. Então, assim, existe uma coordenação muito mais densa quando a gente fala de ligadura. Não é à toa que é muito mais complicado você fazer o estudo das ligaduras. Você lê partituras assim com muita ligadura. Fica muito mais trabalhoso do que quando você, por exemplo, faz um trabalho com pausa. É muito mais tranquilo. Mas, se você subverte essa ordem, começando pelo mais difícil, não, naturalmente, né, não vai ser aquela coisa que vai sair rápido ou do jeito que você gostaria. Então vamos lá. Falamos aqui dos 2 pontos mais importantes. O perigo de estudar através das figuras rítmicas, onde a gente soma partes de padrões rítmicos, onde a gente soma as figuras criando tempos fora do tempo, o que leva a gente a se perder dentro da leitura. E depois a gente também falou sobre essa questão de não ter uma ordem correta para estudar, uma vez que existe uma dificuldade, né, uma ordem de dificuldade nas coordenações entre padrões sem pausa, padrões com pausa e padrões com ligaduras.